Olá, pessoal. Essa é uma gravação da primeira aula do curso de atualização Desafios de Diagnóstico em Estomatologia. Lesões brancas. Eu não quero aqui dizer que nós tenhamos somente essas lesões brancas na mucosa bucal. Obviamente que existem lesões raras e lesões mais comuns. Eu reuni aqui as principais lesões brancas. Aquelas que os clínicos, que o profissional da área de saúde bucal, ele tenha uma probabilidade maior de encontrar no seu dia a dia. Uma coisa importante é que dentro dessas lesões brancas, algumas são mais frequentes e outras são menos frequentes. Existem detalhes no diagnóstico de cada uma dessas condições. Eu vou, ao longo desse curso, fazer uma discussão sobre também alguns aspectos que envolvem a nossa mente no processo de decisão, no processo de tomada de decisão, de decisões que fazemos no nosso dia a dia quando vamos fazer diagnóstico de doenças bucais. Obviamente que todo o processo de diagnóstico ele começa primeiro a reunir as características, as informações pela anamnese, pelo exame clínico, pelo histórico do paciente, etc. Você analisa isso tudo junto com o conhecimento que você tem prévio das doenças. Também, isso é importante, é agregado com o conhecimento que você vai adquirir lendo sobre as doenças. Em seguida, você começa a usar suas habilidades cognitivas para raciocinar, pensar, não deixar ser levado apenas pela intuição. Essa lesão branca, a minha intuição, a minha experiência me faz pensar nesse diagnóstico. A intuição e a experiência, elas são importantes, mas elas não são os únicos elementos para o diagnóstico. Você precisa também fazer o raciocínio, usar o seu lado cognitivo para pensar, elaborar, questionar aquilo que pode parecer óbvio. Nós iremos falar muito disso nas próximas aulas. Uma outra coisa importante que a gente deve entender é que lesões brancas elas podem ser infecciosas, mediadas por processos imunológicos, reacionais ou potencialmente malignas ou malignas. Nós vamos falar numa aula por exemplo, que o carcinoma de células escamosas se apresenta geralmente como por exemplo, mais como uma úlcera do que uma placa branca. Mas a biópsia de uma leucoplasia pode nos surpreender e mostrar ser um carcinoma de células escamosas. Então vejam que as lesões brancas, elas não caracterizam somente um fator, um grupo de condições. Você tem que considerar a possibilidade de infecção, você tem que considerar a possibilidade de doenças autoimunes, processos racionais ou também processos cancerizáveis ou neoplásicos. A primeira, então, que nós vamos falar aqui hoje, discutimos hoje, é o líquen plano. O líquen plano é uma condição autoimune que afeta principalmente pacientes adultos, ele é usualmente bilateral e é caracterizado pela formação de estrias, podendo ou não, em algumas vezes, apresentar áreas erosivas, vermelhas ou até ulceradas. Ele pode afetar pele, em alguns casos o líquen plano, inclusive ele pode ser exclusivamente na pele, outras vezes ele é pele e mucosa oral ou somente na mucosa oral. O tratamento ele é sintomático. Para os casos em que o paciente tenha sintomas, você faz um tratamento com corticoide tópico. Nós iremos falar mais logo sobre isso. Essa é a apresentação clínica principal do líquen. Aqui nós estamos vendo as estrias, as linhas brancas, esse padrão rendilhado. Isso é uma característica importante do líquen. Nós vamos ver aqui em diagnóstico, algumas vezes, as imagens clínicas, o padrão clínico, o padrão, a forma como a doença aparece na mucosa oral, ele invoca na nossa mente determinadas condições. E isso liga em um exemplo. Então, essas linhas brancas é uma característica que você vê com uma frequência muito maior no líquen plano do que em outras doenças
brancas da mucosa oral. E isso é importante. Quer dizer, não vamos deixar de considerar a experiência prévia que a gente tem, mas mesmo assim vamos lembrar que a nossa mente, a maneira como o nosso cérebro funciona, nós podemos criar armadilhas para o processo de decisão. Então, devemos pensar, provavelmente o diagnóstico é líquen plano. Então, qual seria a minha primeira atitude? Fazer uma biópsia incisional. Então, essa seria a primeira atitude que precisamos fazer. Então, e por que vai ser incisional? Porque você não vai remover uma lesão branca extensa como essa. E muitas vezes eu disse, o líquen plano é uma lesão bilateral. O tratamento do líquen plano não é cirúrgico, porque isso é uma condição imunológica. O seu sistema imune ataca as células da mucosa e quando ele afeta as células da mucosa, essas células produzem queratina. Mas você não vai resolver esse processo através de cirurgia. O nome líquen vem até dos fungos liquenizados que a gente encontra nas árvores. Então, esse nome, esse padrão rendilhado que a gente encontra nesses fungos liquenizados que levaram os autores a fazer uma associação com o desenho que essas lesões fazem na mucosa oral. O líquen também ele tem algumas vezes um padrão anular, semelhante ao polegar, semelhante ao dedo. Esse desenho bem variável, nesse caso aqui nós temos uma ulceração secundária, possivelmente também relacionada a trauma, áreas vermelhas e as áreas brancas. Apesar de eu estar apresentando o líquen plano como uma condição que se apresenta como lesões brancas, ele algumas vezes também pode ser uma lesão vermelha. Aqui no ventre de língua, várias lesões formam esse padrão rendilhado, padrão anular, e aqui com áreas erosivas. As áreas erosivas são muito extensas, elas passam e elas podem predominar sobre as lesões brancas, que nós discutiremos nas lesões vermelhas nas próximas aulas. Nesse caso, não seria o líquen plano radicular, seria o líquen plano erosivo. Então, aqui um exemplo de também uma situação que gera confusão. Lesões liquenoides são processos alérgicos de hipersensibilidade, que pode ser de contato, ou contato direto aqui com a amálgama, aqui a lesão liquenoide, que foi feita biópsia, que confirmado o diagnóstico também, o diagnóstico microscópico deu suporte às impressões clínicas. Você tem uma reação de hipersensibilidade de contato, ou você pode ter uma hipersensibilidade também à ingestão de drogas. Então, são duas possibilidades que nós temos nas lesões liquenoides. As lesões liquenoides são processos de hipersensibilidade que lembram líquen. Eles não são líquen, mas lembram do ponto de vista clínico e microscópico, exceto pelo fato deles terem um fator etiológico, um medicamento, algum fator que gerou aquele processo de hipersensibilidade. O tipo de hipersensibilidade celular é o mesmo encontrado no líquen plano. Eu estou citando aqui a reação liquenoide porque é importante a gente pensar nesse diagnóstico diferencial. Como tratamento, no caso da reação liquenoide, basta eliminar o fator irritante, o fator que está induzindo a reação de hipersensibilidade, que nesse caso aqui é a restauração de O manejo do líquen plano ele é pensado mais quando ele tem sintomas, quando ele tem áreas vermelhas. Quando a reação contra a mucosa ela é muito intensa, a mucosa ela começa a sofrer um processo de atrofia, erosão, o epitélio fica mais delgado. E aí, por isso, clinicamente, ele deixa de ser uma lesão branca e passa a ser uma lesão vermelha. Quando ele é uma lesão vermelha e traz sintomatologia dolorosa, você pode usar corticosteroides tópicos. Geralmente a gente utiliza os tópicos porque eles têm menor efeito colateral do que os de uso sistêmico. Mas em alguns casos o uso sistêmico poderá ser necessário. A segunda lesão branca importante é a placa mucosa da sífilis. Lembrando que a sífilis é uma doença causada pelo treponema pálido, uma bactéria, é uma doença sexualmente transmissível e logo após a infecção você tem um cancro primário. O
cancro primário é aquela úlcera que aparece, que corresponde à entrada da bactéria no nosso organismo. Depois desse cancro primário, passadas poucas semanas, poucos dias, esse cancro primário desaparece e você tem um espalhamento. Você pode ter uma propagação da bactéria para outras partes do organismo. E aí, quando o paciente pode apresentar linfadenopatia generalizada, uma bacteremia, e aparecimento de lesões na mucosa ou pele. A sífilis secundária, se ela não for tratada, ela tende a sofrer regressão aparente, não completa, espontânea. Quando então o paciente, às vezes, ele acha que está curado, mas ele pode depois evoluir para as demais fases da sífilis, que é a sífilis terciária. Na odontologia e na prática clínica, eu devo dizer que eu vejo muito mais pacientes com a sífilis secundária do que com pacientes com as demais fases da sífilis. Então, eu imagino que vocês, clínicos gerais, especialistas, vocês terão maiores oportunidades de encontrar pacientes nessa fase da doença. E quais são os exames auxiliares para o diagnóstico? Nós temos dois muito importantes, que é o VDRL e o FTABS. Isso é importante porque com a confirmação sorológica, o paciente depois deve ser encaminhado para um infectologista, e o infectologista irá também fazer uma avaliação para exclusão de outras doenças sexualmente transmissíveis e que apresentam etiologia semelhante à da sífilis. O diagnóstico da sífilis, às vezes, ocorre por biópsia. A biópsia pode dar suporte ou levantar a suspeita, embora as biópsias de sífilis, para que você consiga levantar a suspeita ou para que o patologista possa solicitar exames complementares para a sífilis, isso exige uma experiência do patologista. Então, não é de se assustar que o clínico faça a biópsia, não levante a suspeita de sífilis e o paciente não considere essa possibilidade no exame de biópsia. Então, todos os profissionais envolvidos devem estar atentos para essas placas brancas sem diagnóstico. Uma característica da sífilis é que é como uma placa branca. Então, eu digo que é uma placa branca porque é uma lesão elevada e que ela tem na sua superfície, ela brilha, ela parece estar úmida. Isso ocorre em razão de que essa placa branca da sífilis, ela se forma em razão da deposição de fibrina. É um processo inflamatório com fibrina, que é úmido. É diferente de quando se forma ou quando se tem a formação de queratina, que é impermeável à saliva e ela tem uma superfície mais seca. Uma outra lesão branca importante é a leucoplasia pilosa. A leucoplasia pilosa, ela está associada à infecção pelo vírus HIV, ela é causada por um outro vírus, então pacientes imunocomprometidos, eles são infectados pelo vírus Epstein-Barr, principalmente na borda lateral de língua, e você tem a formação de placas com lesões filiformes nessa área. Aqui é um exemplo. Essas lesões são assintomáticas e o diagnóstico ele depende da biópsia. A suspeita clínica, em razão da condição do paciente, em razão da apresentação clínica, da sua localização, eles são suficientes para se levantar a suspeita, mas o exame microscópio é necessário para a confirmação do diagnóstico. Esse aqui é o professor Brandon Cohn, um amigo da Escócia, que me cedeu gentilmente esse caso. E aqui a gente percebe a apresentação clínica, a hibridização in situ para o vírus Epstein-Barr, confirmando a suspeita de leucoplasia pilosa. O tratamento pode ser com antivirais, aciclovir, valaciclovir, desciclovir, mas eles têm efeitos a curto prazo, porque as lesões podem recidivar. A recidiva depende muito mais da resposta, vai depender muito mais da resposta imunológica do paciente. Com a terapia, os avanços que têm sido obtidos no tratamento da
da infecção pelo vírus HIV, às vezes tendo uma boa resposta imunológica, uma boa resposta do paciente ao tratamento, essas lesões podem desaparecer espontaneamente. A queilite actínica é uma lesão branca, mas diferente das demais, ela é uma lesão branca cancerizada. Ela ocorre na semimucosa do lábio inferior, principalmente em pacientes adultos e idosos, e ela pode sofrer transformação maligna. A queilite actínica, ela tem relação, associação do seu fator etiológico com as radiações ultravioletas. Bem, com a radiação ultravioleta ela é carcinogênica. Existem, inclusive, quem estuda mutações em tecido, quando a gente faz um estudo sobre essas mutações, nós conseguimos encontrar determinados tipos de alterações genéticas que são verdadeiras assinaturas do efeito da radiação ultravioleta B. Então, é muito importante que a gente entenda que a relação da radiação solar com o processo de carcinogênese do lábio inferior, que é o lábio, que é a região da mucosa ou semimucosa mais exposta às radiações solares. A queilite actínica, ela se apresenta uma lesão branca, porque você forma queratina, essa queratina é formada como um processo de defesa, como uma atitude de defesa, uma reação de defesa do nosso organismo, tentando formar camadas de proteção na superfície da mucosa de revestimento. Essa camada de proteção ela é formada por lâminas de queratina, mas chega um momento que isso não é suficiente e a lesão começa a sofrer progressão, aumentar o risco, a possibilidade de transformação maligna, quando a gente começa a encontrar essas áreas vermelhas, que são as áreas que devem ser focadas para a biópsia dessas lesões. O tratamento da queilite actínica ele é bem variável. Esse tratamento ele pode envolver cirurgia ou não cirurgia. Existem várias opções. O paciente, os profissionais que fazem o tratamento dos pacientes com essa condição, eles têm a sua escolha baseada na sua experiência prévia. Cada um desses tratamentos tem suas vantagens, as suas desvantagens, e todos eles devem ser avaliados com bastante cuidado. Bom, língua geográfica é uma lesão branca na mucosa oral, que também tem áreas vermelhas, mas muitas vezes ela é predominantemente branca, e que ocorre em pacientes jovens e está associada com sintoma doloroso. E elas podem, eventualmente, regredir com a idade. A língua geográfica, também conhecida como estomatite migratória benigna, porque ela não é exclusiva da língua, ocorre com grande frequência na língua, mas não é exclusiva da língua. Então, ela pode ocorrer em outras mucosas. Quando a terminologia estomatite migratória benigna ganha maior força pelos estudiosos na área, porque entendem que isso mostra que essa doença não é exclusiva de língua. Mas o termo língua geográfica é bastante conhecido pelos clínicos e pelos profissionais, então eu acho que ele tem seu lugar no sentido de comunicação, clareza, comunicação interprofissional, isso ajuda bastante. É uma lesão bastante interessante porque ela tem esse desenho circinado, que vai dando essas voltas, circinado, ondulado. E são lesões brancas com algumas áreas mais avermelhadas. A língua geográfica, por causa da apresentação clínica e muitas vezes os sintomas bem característicos, ela nem sempre exige, ou na maior parte das vezes, ela não é submetida a biópsia. O diagnóstico é mais clínico. É uma dessas poucas condições que o diagnóstico é basicamente clínico. Mas eu costumo dizer, havendo dúvida, faça a biópsia. Não tenha receio de fazer biópsia. A biópsia ela deve ser sempre executada quando nós temos dúvida. Lembre-se também que qualquer característica que fuja ao padrão que você está acostumado para essa condição, se as lesões começarem a apresentar áreas ulceradas, sempre considere a possibilidade de estar errado. Sempre considere que a possibilidade, o bom clínico em
estomatologia e nas áreas de saúde, ele tem que fazer um exercício de humildade. Ele, sempre que você elaborar uma hipótese diagnóstica, elabore uma última, que é: posso estar errado. Considere sempre isso. E, em cima disso, quer dizer, qualquer coisa que venha escapar do que você está acostumado para aquela doença, você, levando em conta a possibilidade de estar errado, você pode rever e fazer uma biópsia ou pedir algum exame complementar necessário. A hiperqueratose por trauma é uma outra condição importante, é uma reação ao trauma, afeta adultos, placas brancas, são lesões assintomáticas, podem ocorrer no rebordo alveolar, mucosa jugal e língua. Quando ocorre no rebordo alveolar, alguns chamam de hiperqueratose do rebordo alveolar. Quando você vê pacientes que perderam os dentes, ficam dentro, a mucosa que recobre o alvéolo, ela fica sujeita ao trauma, pelo impacto com os alimentos, ou os dentes que estão na outra arcada, na arcada oponente. E o tratamento é eliminação do fator, quando isso for possível. Então, isso aqui é um exemplo de uma lesão que cheguei ao diagnóstico de lesão por trauma, mas é claro que para a hiperqueratose por trauma também é muito importante a anamnese. A anamnese é aquele momento que você vai conversar com o paciente. Nesse caso era uma criança, porque com a criança e com os familiares do paciente. A anamnese é fundamental para o diagnóstico, por exemplo, da hiperqueratose traumática. Muitas vezes a relação é óbvia, olhando clinicamente vendo o fator traumático e a lesão, mas isso nem sempre é tão aparente. Então, nesse caso, era uma criança que tinha um histórico bem delicado, uma relação tumultuada em casa e que fazia uma automutilação. E essa automutilação levava com os dedos, levava à formação dessa lesão hiperqueratótica, que é bem diferente de todas as demais lesões brancas. Quer dizer, houve formação de placas de queratina, houve um processo de queratinização induzido por um fator irritante externo. Um outro exemplo é o morsicate bucal. Pessoas que, às vezes, por fatores emocionais, ou às vezes até pela proximidade da mucosa com os dentes, o paciente vê a formação dessas placas brancas, ele começa também a adquirir o hábito de destacar essas placas, puxar essas placas que são formadas na mucosa jugal, e isso estimula a formação de mais lesão hiperqueratótica. O tratamento, às vezes, dessas condições é complicado, às vezes você tem que conversar com colegas da prótese, ver algum aparelho, alguma coisa que possa ajudar que esse paciente no descondicionamento do paciente para esse hábito. Lembrando que você tem, então, a formação de queratina que foi por um fator irritante externo, mas não é um fator carcinogênico. O trauma somente, ele não é carcinogênico. Não existem evidências que mostram que somente trauma ou que o trauma tem uma participação importante na formação do câncer oral. Existem alguns trabalhos mostrando associação, mas associação é uma coisa, causa é outra bem diferente. Então, o trauma, ele não é um agente carcinogênico suficiente para provocar alterações genéticas que levam à formação do câncer. Isso é uma coisa muito comum, às vezes as pessoas encontram trabalhos que quem tem câncer tem fatores traumáticos bucais e dali estabelece associação entre uma coisa e outra. Relação de causa e efeito é bem diferente de associação. Nós vamos falar sobre isso em algumas aulas, sobre como a nossa mente às vezes interpreta a associação como fator causal. Isso é um equívoco. Um exemplo muito nítido é se você for estudar os ataques de tubarão, por exemplo, na Califórnia, eles coincidem com o período em que as pessoas mais consomem sorvete. Mas o ataque do tubarão não é causado pelo consumo de sorvete.
todos os dois estão relacionados a um único fator, que é o verão. As pessoas entram mais no mar, estão mais sujeitas ao ataque por tubarão e, ao mesmo tempo, elas consomem sorvete. Então, são dois fatores que não apresentam relação causal um com o outro, mas, no entanto, se fizermos uma análise estatística ao longo de uma linha do tempo, nós encontraremos a associação. A leucoplasia, essa é uma das lesões brancas mais importantes. Essa é uma condição que pode ou não transformar em câncer, ocorre em adultos, idosos, geralmente relacionado ao fumo. Também pode apresentar áreas vermelhas, então vejam bem, estou falando aqui de lesões predominantemente brancas, mas vejam que algumas delas podem apresentar áreas vermelhas. E ela pode sofrer transformação maligna. 5 a 20% dessas lesões sofrem transformação para o câncer. Isso é um problema, isso depende do estudo, da onde que você está fazendo o estudo, o tipo de população que você está incluindo no seu estudo, mas o fato é que, vejam bem, quando eu falo que 5, 10, 15% transforma em câncer, 85, 90% não transforma em câncer. Então, quando nós falamos que um percentual pequeno pode transformar em câncer, as pessoas ficam mais preocupadas. Quando eu falo que 90% não transforma em câncer, as pessoas ficam, às vezes, muito despreocupadas. Isso é comum. O nosso cérebro, ele avalia as mensagens pela maneira como elas nos chegam. Então, se você falar o número de pessoas que não vão sofrer progressão de câncer, às vezes você vai pensar, poxa, então eu não preciso me preocupar com essa doença. Agora, se eu falar o percentual que vai transformar em câncer, eu já vou ficar excessivamente preocupado. Nenhuma coisa nem a outra. Precisamos analisar e avaliar que um percentual variável, mas bem abaixo daqueles que sofrem do que não sofrem transformação, mas um número menor podem sofrer transformação. O que é um desfecho importante. 10% que transformam em câncer, o desfecho vai ser câncer. Esse desfecho é relevante e ele deve ser levado em consideração. Quando as lesões são múltiplas, elas recebem o nome leucoplasia verrucosa proliferativa. Isso é apenas uma variação, uma variante de leucoplasia. Eu não gosto muito de destacar como uma condição diferente. Isso é só para vocês, para todos nós lembrarmos que a leucoplasia, quando são lesões múltiplas, quando recidivam, você remove cirurgicamente a lesão recidiva, o risco de transformação maligna dessa condição aumenta. A probabilidade de que ela venha a sofrer uma transformação para o câncer aumenta. E esse grupo, esse aumento é tão relevante que algumas pessoas passaram a dar um nome diferente para essa leucoplasia. Mas ela é uma leucoplasia com maior risco de transformação para câncer. A nossa conduta principal para a leucoplasia é a biópsia excisional. Remover toda a lesão. E eu vou discutir isso. Tão importante que ela, às vezes, é uma placa branca, lisa, plana, ou às vezes é uma lesão mais elevada, nodular, com áreas vermelhas. Então, ela pode ser homogênea ou não homogênea. Quando ela tem áreas vermelhas, variações na superfície, nós a denominamos de não homogênea. E qual é a relevância desse achado? A relevância é porque, quando a lesão não é homogênea, o risco de transformação maligna é maior. Quando ela é uma lesão plana, homogênea, o risco de transformação maligna é menor. Então, as lesões não homogêneas, um percentual maior delas transformam em câncer, diferente das homogêneas. Entretanto, algumas lesões, mesmo sendo homogêneas, elas podem sofrer transformação maligna. Então, todas devem ser alvo de nossa preocupação. Algumas vezes essas placas brancas podem estar localizadas, por exemplo, aqui na gengiva, uma paciente que não era fumante, uma paciente que não ingeria bebida alcoólica e, no entanto, tinha essa lesão branca. Isso nos preocupa mais ainda. Quando um paciente tem uma lesão clinicamente sugestiva de leucoplasia, uma placa branca,
e não apresenta relação com o consumo de agentes carcinogênicos, como o fumo e o álcool, nós devemos pensar que esse indivíduo apresenta uma predisposição, uma suscetibilidade aumentada para o câncer de boca. O pouco contato com carcinógenos do ambiente, dos alimentos, já é suficiente para que esse paciente desenvolva essa lesão. Então, esse paciente deve ser acompanhado com bastante cuidado. Apesar do tratamento da leucoplasia, apesar da conduta, porque o tratamento ele é muito mais complexo, ele não envolve somente a remoção da lesão, apesar da remoção completa da lesão ser a nossa conduta clínica principal, às vezes lesões em idosos, lesões muito extensas, são cirurgicamente difíceis de serem removidas. Então, esses casos, a gente pode fazer acompanhamento, mas nós devemos fazer acompanhamento entendendo que biópsias periódicas serão necessárias. Lembrando também que a transformação maligna do câncer na leucoplasia não vai acontecer numa área predeterminada. Ela pode acontecer aqui, aqui, ou às vezes até na proximidade com a mucosa aparentemente normal. Vamos lembrar que essa mucosa normal, ela é clinicamente normal, mas ela já apresenta algumas alterações genéticas encontradas na lesão principal. Outra coisa importante é que às vezes as lesões têm esse aspecto verruciforme, elas começam a serem vegetantes, e às vezes você faz a biópsia e já é um carcinoma de células escamosas. Quando nós fazemos a biópsia da leucoplasia, o patologista vai retornar para o clínico. O laudo é uma hiperqueratose com diferentes graus de displasia ou atipia celular. Essa displasia pode ser leve, moderada, acentuada, ela pode ser bem variável. E aí, quando ele retorna com essa impressão diagnóstica, esse grau de displasia, avaliação do grau de displasia, é importante para o patologista, para o clínico, ele já passa a ter uma ideia do que está acontecendo com essa lesão. Mas lembre-se, mesmo que a displasia seja leve, nós não devemos negligenciar o acompanhamento, porque displasias leves também um dia podem transformar em carcinoma. Uma outra lesão branca importante é a candidíase, é causada pela Candida albicans, que são placas brancas hiperplásicas, ou pode inclusive formar pseudomembranas quando elas são removidas, podendo também ter áreas vermelhas. Importante na candidíase saber se há uma condição sistêmica que facilita o crescimento da cândida ou se é apenas uma condição local, como próteses dentárias mal adaptadas, antigas. E daí, se for uma condição local, o tratamento é tópico, local. Se for sistêmico, o tratamento vai ser com drogas. Então, aqui é um caso clínico de um paciente imunocomprometido, que era um paciente HIV positivo e que apresentava uma candidíase pseudomembranosa. Fazendo um raspado, você encontra as colônias das pseudohifas de cândida.